segunda aula da semana de ciências. Nós vamos continuar, nosso conteúdo da composição, a estrutura e a localização do sistema solar e o universo, beleza? Então, nossa aula de ciências do nono ano, nós vamos estudar hoje sobre satélites naturais do sistema solar. Estudamos sobre o Sol, que é a nossa estrela mais importante, a estrela mais próxima da Terra. Estudamos sobre cada planeta, suas características, sua localização, a composição também. Estudamos assim diretamente sobre alguns satélites, Hoje nós vamos aprofundar mais sobre satélites naturais. Estudamos também noções básicas de asteroides, meteoroides, meteoritos, meteoros e cometas, beleza? Então, sem mais conversa, vamos para a nossa aula. Então, há certas controvérsias quanto à origem dos satélites naturais. Mais hipóteses atuais indicam que se o satélite tem órbita circular, não inclinada e próximo ao planeta, é mais provável que tenha se originado no mesmo evento de formação que ele. Os satélites de formato irregular com órbitas inclinadas por outro lado devem ter sido asteroides. Então, o que esse trecho traz é o seguinte: por exemplo, a Lua. Você observa que a Lua ela é um astro que está próximo à Terra, ela é atraída pela gravidade da Terra. A nossa Lua, nada mais é do que um satélite natural. Observe que a Lua ela tem um formato circular. Isso, os cientistas acreditam, os estudiosos, os astrônomos acreditam que o processo de formação da Lua se deu através de um impacto, entre a Terra e a própria, Isso fez com que a Lua ficasse nesse formato arredondado, o que não acontece com outros, Outros, como Phobos e Deimos, que são satélites naturais lá de Marte, eles não têm um formato circular. Isso faz com que o processo de formação deles tenha sido asteroides que foram capturados pela órbita de tal planeta. Satélites naturais chamados de luas são corpos celestes sólidos que orbitam planetas. Há luas de todos os tamanhos e formas, e aproximadamente 200 orbitam os planetas do nosso sistema solar. Entre os planetas, apenas Mercúrio e Vênus não possuem. Então, pessoal, são mais de 200 satélites naturais que orbitam o nosso sistema solar. A Terra, por exemplo, só apresenta um único satélite natural, que o nome dele é Lua. Professor, o que é um satélite natural? Então, um satélite natural vai ser um corpo celeste, que pode ter um formato circular ou não, que orbita um determinado planeta. E, de certa forma, ele vai receber, e vai também influenciar diretamente na vida daquele planeta ali também. No caso aí, os planetas do sistema solar, somente Mercúrio e Vênus que não possuem Lua, ou pelo menos não se descobriu luas, satélites naturais em Mercúrio e Vênus. Lua, satélite natural do planeta Terra. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa Lua. A Lua é chamada assim, pois até 1610 não se sabia da existência de outras luas. Ela se localiza a 384,4 mil quilômetros da Terra e completa uma órbita em 27 dias, sempre mostrando a mesma face para a Terra. Ela é um objeto celeste de extrema importância para a Terra. Sem ela, o nosso planeta seria extremamente diferente. Inclusive, ao final desse trabalho do slide sobre satélites naturais, eu vou propor para vocês uma pesquisa sobre a Lua e quais são as influências que a Lua exerce em relação ao nosso planeta. Então, isso é muito interessante, termos posse desses conhecimentos. Então, a Lua nada mais é do que um satélite natural. Observe aí que a distância da Terra, tá vendo? É mais ou menos 385 mil quilômetros da Terra. Então, bem distante mesmo. Ela através do efeito de maré, diminui a velocidade de rotação da Terra de forma que mantém estável. Ela também interfere no eixo de rotação da Terra, fazendo com que a processão, que é a variação do eixo de rotação, seja baixa. E sem a Lua, a Terra em alguns momentos se inclinaria ao ponto de estar 90 graus em relação ao Sol, causando diferenças extremas de temperatura ao longo do ano. Então, a Lua influencia diretamente no processo de rotação da Terra, o que implicaria posteriormente nas temperaturas do nosso planeta. Ou seja, era possível
que não existisse vida na Terra, porque existiriam mudanças bruscas de temperatura pelo fato se a Lua não existisse. Você vê que esse astro, que é a Lua, que orbita em torno do nosso planeta Terra, exerce influências, né, importantes para nosso planeta. A hipótese mais aceitável é que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, né, 4,5 bilhões de anos atrás, criando detritos que circundaram o planeta, que por causa da gravidade, né, fez com que se formasse a Lua. Observe aí, nós tínhamos o planeta Terra e aí tinha-se um objeto, né, sólido que se chocou com a Terra. Nesse choque se formou a Lua. Isso há mais de 4 bilhões e meio, né, de anos atrás. Aqui nós temos uma das principais hipóteses, né, de aceitação para a formação da Lua. Aqui nós temos agora as luas de Marte. Nós temos aqui acabou que o desenho sobrepôs um pouco o texto, tá bom? Então aí temos as luas de Marte. Marte possui duas luas, né? Inclusive na atividade passada nós vimos que é Phobos e Deimos, né? As duas luas de Marte. Nessa imagem nós temos aí a primeira, que é Phobos, e a segunda, que é Deimos. Observe que Phobos ele possui um formato mais elíptico, ele não é bem circular, e Deimos é um formato irregular. Mesmo assim, são caracterizados como luas, né? Possivelmente Deimos aí, que é essa segunda lua aí de Marte, tenha sido um asteroide capturado por tal planeta. Então Marte possui duas luas, que é Phobos e Deimos. Elas têm formatos irregulares e são cobertas por crateras, poeiras e rochas soltas. Ambas são feitas de rochas ricas em carbono misturado com gelo e estão entre os menores e os mais escuros satélites naturais do Sistema Solar. Acredita-se que antigamente, né, eram asteroides. Aí está sobreposto o texto, mas a informação que traz aí é o seguinte, que Phobos e Deimos acreditam-se que eram rochas, né? São corpos celestes formados por rochas que eram, a princípio, asteroides que foram atraídos pela gravidade do planeta Marte. Continuando, nós temos aqui, galera, Júpiter. Júpiter é o nosso maior planeta do Sistema Solar. Júpiter possui 53 luas confirmadas e mais a serem confirmadas, totalizando 79 luas. As 4 maiores são conhecidas como galileanas, ou seja, através, né, da observação, né, de Galileu Galilei em 1610, foram possível, né, apreciar pelo menos aí 4 dessas luas, tá certo? 4 dessas luas aí. Nós temos aí, no caso são 79 luas que orbitam Júpiter, 53 confirmadas e 26 a serem confirmadas ainda. Ainda falta imagens, né, dessas aí. Vocês podem até pesquisar aí, até porque a imagem sobrepôs, né, o nome dessas 4 luas aí, que são as mais importantes. Vocês podem até estar pesquisando sobre essas luas, tá certo? Aí nós temos as 4 luas, galera, que nós vimos na anterior, aqui no próximo slide atrás. A primeira aqui, essa amarelada à esquerda, ela é chamada de Io. É o objeto do Sistema Solar, com maior atividade vulcânica ativa devido à intensa gravidade de Júpiter que causa ondas na sua superfície sólida, gerando calor, né, superfície para criar atividades vulcânicas. A segunda aqui, que ela é bem famosa, essa já um pouco esbranquiçada, que é a segunda, aí ela já é chamada de Europa, possui uma superfície coberta de gelo, por isso que tem aquela tonalidade branca, e especula-se que existe um oceano líquido abaixo da superfície. Então nessa lua aí, acredita-se que existe água, né? Acredita-se também que nela contém o dobro de água existente na Terra. Então essa lua é uma lua gigantesca. Por isso ela tem um grande potencial de existência de vida, ou seja, aí são os questionamentos. É possível que houvesse vida na lua de Júpiter? Talvez em Júpiter não, mas na lua de Júpiter teria? E como seriam essas espécies de vida? Essa aí até hoje não conseguiu se provar. A terceira lua, galera, que nós vamos ver aqui, ó, a terceira lua da esquerda para a direita,
me parece que a maior lua que nós temos lá de Júpiter, ela é Ganímedes. É a maior lua do sistema solar, tá vendo? Não só a maior lua de Júpiter, das 79 luas de Júpiter, ela é a maior lua de todo o sistema solar, sendo até mesmo maior que Mercúrio. É enorme, né? Então, Ganímedes, que é a maior lua do sistema solar, é maior do que Mercúrio. Enorme. E a única que se tem conhecimento de possuir um campo magnético gerado internamente. Então lá mesmo possui um campo magnético, isso vai influenciar na sua gravidade. E a nossa última lua aqui, dentre as 4 luas mais conhecidas de Júpiter, que é essa de tonalidade um pouco mais escura, essa lua aí, ela é chamada de Calisto, possui muitas crateras e poucas crateras pequenas existentes dão indícios de uma atual atividade superficial. Continuando aqui, nós temos sobre Saturno. Beleza? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá bom? Na próxima aula o professor vai retomar. E aí vocês ficam com essa curiosidade, né? Sobre essas 4 luas, a Io, a Europa, a Ganímedes e Calisto. Europa, né? Com grande chance de existência de vida. Desde já um forte abraço e até a próxima aula.